Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta terça-feira, dia 12 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer 2 médicos da Santa Casa de Misericórdia de Santos, 2 cirurgiões, 2 professores de medicina. O cardiologista César Conforte e o urologista Felisberto Serra. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Ministro mantém área para grãos. Na Folha de São Paulo, fiscal suspeito foi da equipe de secretários de Haddad. No Estadão, fiscais teriam cobrado propina para zerar dívida do IPTU. No Santa Portal, Prefeitura de Cubatão cobra soluções para assoreamento dos rios. No site do Boc News, Feira do Livro começa nesta segunda nas escolas de São Vicente. No G1 Santos e região, acabou tudo, diz namorada de lutador morto em Cachoeira. No portal da UOL, Câmara contraria Supremo Tribunal Federal sobre perda de mandato de condenados no Mensalão. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde pública no Brasil. Saúde que é considerada prioridade por todos os governos, em todos os níveis, em todas as esferas. Mas, apesar disso, a realidade nas unidades de saúde, nos prontos socorros e nos hospitais é muito diferente. É uma rotina dramática a vivida pelos usuários do Sistema Único de Saúde. A falta de médicos, a falta de equipamentos, a falta de medicamentos, inclusive. E esta situação, quando vai mudar? Afinal, o que falta para a saúde pública no Brasil? Recursos? Gestão? Ambos. No programa de hoje, nós vamos debater todas essas questões, entre outros temas importantes. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol pela manhã, com aumento de nuvens e possibilidade de chuva no fim do dia. A temperatura continua alta, a mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, mas com fluidez. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul, sentido litoral. A sul da Anchieta está fechada para obras de pavimentação apenas no trecho de Serra. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail, je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal, youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Participe questionando os nossos convidados. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos.
Venha conhecer. Atenção universitários! Faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 12 de novembro, e hoje estamos recebendo com muito prazer 2 médicos, 2 professores de medicina, o cardiologista César Conforte e o urologista Felisberto Serra. E o tema do programa de hoje, naturalmente, é saúde, o maior patrimônio que o cidadão pode ter. E vamos começar falando sobre saúde pública, que é prioridade de todos os governos que investem recursos, enfim, em equipamentos, nas unidades básicas, mas o fato é que a saúde no Brasil anda doente, ela não vai bem. E nesse sentido, eu gostaria de iniciar o programa questionando os nossos convidados a respeito de saúde pública. Qual a solução para a saúde pública no Brasil? Começando pelo senhor Dr. César Conforte. O que é que falta, afinal? Recursos, gestão ou ambos? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer a gentileza do convite e a honra de estar participando de uma mesa no seu programa e ao lado do grande amigo, irmão, Dr. Felisberto Serra. Agora, respondendo à pergunta, realmente a situação nossa na saúde está complicada. A solução não implica somente numa atitude, nós temos que entender que o governo, e isso o governo tem que participar sim, tem que tomar medidas de destinação orçamentária muito maior do que está sendo feita. Nós somos um dos países com menor dotação orçamentária na saúde em comparativa a toda a América do Sul. Nós somos um dos piores. E nós temos essa situação na educação também. E, enfim, hoje ninguém desconhece que nosso país está sem estrutura. Nós estamos sem transporte, sem educação, sem saúde e sem segurança. Então, o que está precisando nesse país é uma gerência e redistribuição de valores para a gente ter condição de... Não é tanto o falta de médico, é dotar o médico de recurso para tratar os pacientes. Nós temos médicos aqui que são capazes, têm condição técnica e têm sabedoria suficiente e vontade de tratar. Nenhum médico gosta de ver um paciente seu falecer ou perder um paciente e tal. Isso é uma coisa que nós adquirimos desde a nossa formação básica. O que acontece é que nós temos toda uma estrutura que parece que nos faz lutar contra essa maré. E lutar contra a correnteza, não é fácil, toda a vida profissional é complicada. Isso deixa a gente um pouco desgastado. Na sua avaliação, portanto, há falta de recursos e também falta de gestão. Doutor Felisberto Serra, bom dia, muito obrigado pela presença. Como é que o senhor vê essa questão da saúde pública? Falta recursos, gestão, ambos? Bom dia, Francisco. Obrigado. Bom dia, senhores telespectadores de Santa Cecília. Eu reforço as palavras do Célio, agradeço a gentileza do convite, foi muito bom estar contigo aqui. Obrigado. Voltar a essa casa que eu tive aqui há 10 anos atrás, já estava com saudade. O César foi muito feliz quando você fez essa abordagem bastante consistente. Eu sou funcionário público, né?
desde 81 que eu trabalho na prefeitura e eu sou muito orgulhoso disso. Eu conversava com uma mocinha aqui fora. E eu acho assim, eu recentemente tive em uma capital aqui do Brasil e nós tivemos necessidade de recorrer ao serviço público e eu fiquei muito triste com a sistemática que tem fora. Eu acho que nós aqui em Santos somos até um privilegiado, apesar de todas as dificuldades que nós temos, mas eu tenho uma sensação que o nosso serviço público, particularmente no que tange a Prefeitura Municipal, o serviço público, eu sou orgulhoso de pertencer. Eu tenho uma sensação que lá é um local onde a gente pode ser útil, onde a gente pode, de certa forma, assim, dar nossa contribuição como médico. Agora, eu não tenho dúvida que falta isso que o César falou. Eu acho que tem o médico já está envolvido nisso. O médico é uma peça. A gente sabe que, no fundo, tudo cai em cima do médico. O médico que é o responsável por tudo, quando, na verdade, isso não corresponde. Eu acho que falta isso, arrumar a casa. Falta uma destinação financeira maior. Falta, assim, uma estrutura que possibilite que nós possamos, de fato, desenvolver a função de médico. Porque eu vejo hoje que nós estamos mais atentos, nós temos que trabalhar mais na parte administrativa que na parte propriamente médica. E isso traz um desgaste muito grande da parte psicológica do médico, da falta de condições de poder atuar. E isso me deixa, de certa forma, meio intranquilo na minha maneira de trabalhar. O senhor tocou num aspecto muito importante, porque um aspecto que eu gostaria de questionar os nossos convidados é que ambos são cirurgiões, ambos trabalham na Santa Casa de Santos, ambos trabalham com pacientes do Sistema Único de Saúde, do Sistema Previdenciário, fazendo cirurgias, porque ambos são cirurgiões também. Como é, doutor César, lidar com uma realidade onde há falta de leitos nas enfermarias, onde há falta de leitos nas UTIs para um paciente que, por exemplo, em estado muito grave? Como é para o médico lidar com essa situação? É extremamente estressante. Nós tivemos até, Chico, você teve uma oportunidade recente de lidar com o problema, pacientes que têm necessidade do atendimento em situação clínica complicada. Não temos, às vezes, a condição de assimilar esse paciente para receber o tratamento pelas dificuldades que são impostas ao paciente. Ele é obrigado, sem dúvida, existe uma fila, mas não existe critério nessa fila. Eu tenho pacientes que têm morrido porque não têm condição de ser passado na frente. A gravidade do caso não nos é permitido chamar e passar esse paciente na frente do outro paciente que está na fila há um pouco mais tempo que esse, até porque, desgraçadamente, às vezes a pessoa não sabe, ela entra na fila não é porque quer, ela é obrigada, e as condições técnicas, né, não nos permitem adequar o tratamento só para obedecer uma sequência e escalonamento que eles colocam, obrigam a gente a ter. Eu acho que é obrigado, sim, a gente ter critérios. O médico tem essa condição técnica e se há alguma divergência, que se discuta, mas não há por que se colocar o médico numa condição dele não poder opinar, não poder se posicionar, não poder indicar ao paciente que possa ter a necessidade, e realmente isso é com frequência que ocorre em nossa região. Eu tive vários exemplos aí, eu posso enumerá-los, aí eu tenho uma série de pacientes e muita gente sente esse problema. Muitas vezes os médicos acabam sendo vencidos por essa burocracia, esse verdadeiro cipoal burocrático que permeia a saúde pública no Brasil. Então, isso precisa mudar de alguma forma. Como é, doutor Serra, lidar com essa realidade, que é uma realidade rotineira e, ao mesmo tempo, dramática? Na urologia, não é muito diferente do que o César falou. Eu também tenho uma população de pacientes que estão, assim, esperando a oportunidade para ser operado. A Santa Casa tem, dentro do possível, oferecido tudo que a gente, pelo menos, pede. Aliás, diga-se de passagem, César, nosso hospital, comparativamente com muitos outros do Brasil, é diferente de tudo. A Santa Casa parece que tem um coração maior. Sim. Eu não tenho dúvida que o paciente que usa a Santa Casa, ele adentrou, ele se torna um paciente. Você não sabe se ele é conveniado, se ele é particular ou se ele é do SUS. A fraternidade que envolve o médico, ela não muda. Agora, um dos problemas que a gente vê lá é isso que você falou, é a vaga para o paciente.
Você fica com o paciente no seu ambulatório, você dá a primeira assistência, você se envolve com ele, você fecha um diagnóstico, você pede exame, você está autorizado a operar e vem a segunda parcela do problema, que é você conseguir a vaga. E isso implica, às vezes, aí vem a estruturação que o César falou, implica que vence a validade dos exames, é vencida, você tem que começar tudo outra vez. Aí cria aquela situação de angústia sua e do paciente. E da família, enfim. Aí você está com o paciente do SUS, a equipe, todos jovens, querendo trabalhar. Alguns residentes, outros também querendo trabalhar, mas aí, poxa, SUS, sabe como é que é, vai demorar, não tem remuneração, coisa e tal. Isso também é um outro fator que também compromete muito o sistema público. Porque é comum, doutor Serra, de repente o paciente está pronto para ser operado, aí vem a informação, olha, não tem vaga. Não tem vaga. Espera, o paciente volta para a enfermaria. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. Fica nessa dúvida. Isso eu acho que é um passo que tem que ser regulado. Não pode, você não pode se programar, você não pode programar um paciente, a família dele, que você vai internar hoje e vai operar amanhã. O paciente vai com a sua internação, quando chegar lá, olha, não tem vaga. Isso desestrutura toda a montagem do hospital, né? Claro, principalmente o paciente e a família. Além do prejuízo que isso traz para a estrutura do hospital. Porque tem uma marcação no centro cirúrgico, você contava com aquilo, aí desarruma tudo, vai começar tudo outra vez. Eu acho que aí é a estruturação. Isso é que a gente tem, como você falou, César. O médico tem que participar, ele tem que ser ouvido. Ele tem que, como é que se diz, levar essas soluções para que seja obedecido, nós não tenhamos esse desconforto que você vai enfrentar. Nós também passamos por um desconforto. Claro, claro. Isso é ruim, porque você está programado. Claro. E aí você, olha, tu não internou porque não tem vaga e tal. Por vezes, essa é a grande dificuldade. Por vezes a decisão de esse o paciente ir ou não para essa instituição ou aquela, está na mão de pessoas que não têm o discernimento suficiente, nem o conhecimento técnico nas devidas áreas. Então é complicado você ver um paciente, às vezes, com uma dissecção de aorta, que é uma cirurgia imediata, embolia pulmonar, lesão de tronco de coronária esquerda grave e tal, com dor e tudo. E o sujeito, não, tem que, a resposta que eu já tive, e inúmeras vezes, não, esse paciente tem que entrar na fila, e pronto. Essa resposta que eu recebo. E eu não aceito isso. Eu sou realmente um pouco... Eu não aceito certas imposições, eu acho que estruturas existem, a gente tem que brigar mesmo, mas eu acho que o povo e o cidadão hoje tem que se valer mais dos recursos. Eu tive exemplo agora, há pouco tempo, de uma criança que veio a falecer, que a família se manifestou, posicionou-se e tal, e até o governador esteve aqui com a gente e tudo mais, prometendo auxílio e tal, né? Não veio um centavo ainda. Esse auxílio não veio ainda? Não veio. Da UTI, infantil? Enfim. Não. Um centavo não veio ainda. E a gente está precisando que se faça essa estruturação e tudo mais para nós podermos dar atendimento. Isso vai, a pergunta é a seguinte, e não está acontecendo mais crianças? Tem mais criança morrendo, sim. Toda semana. Só que isso não chega ao noticiário, não chega à imprensa. São pessoas humildes, infelizmente, que não conhecem, às vezes, os seus direitos, as suas condições de cidadão e tal, e nem, não se manifestam, às vezes, não se valem dos seus direitos. Mas isso está acontecendo, sim. Ou seja, todos os dias, essa rotina dramática a que fizemos referência e que os médicos, além do atendimento que prestam aos pacientes, têm de lutar para conseguir uma vaga no Sistema Único de Saúde. É realmente uma situação muito difícil. E depois ouve-se falar tanto em propaganda, de que o programa Mais Médicos é um sucesso, é exitoso, vai resolver todos os problemas da saúde no Brasil. Aliás, nesse sentido, deixa eu lhe perguntar, doutor Serra, o programa Mais Médicos resolve o problema da saúde no Brasil? Eu entendo que esse programa, respeitosamente, tem um fundo extremamente assim, propagandístico. Eu não acho que nós mandarmos médico para os lugares mais longínquos do país seja uma solução. O médico é que nem um time de futebol, ele faz parte de uma equipe. Sim. Ele pode ser um grande jogador, mas ele faz parte de uma equipe. Sozinho ele não decide. O que adianta você me mandar para o interior, bem distante, que eu não tenho um aparelho de medir a pressão, que eu não tenho um material para uma eventual pequena cirurgia,
que eu não tenha companheiras comigo, uma funcionária da área de saúde, uma enfermeira, eu não vou, eu vou ser inútil praticamente. Eu não vou ter como desenvolver o meu trabalho. O meu trabalho é equipe, a medicina exige equipe. Então, só direcionar o médico e jogar lá no lugar mais distante, eu acho que não vai trazer uma contribuição positiva, não. Eu entendo dessa maneira. Não sou contra a chegada do médico, desde quando ele seja avaliado pelo Conselho Regional de Medicina. Esteja preparado para seja tanto, revalidado. né? É claro, isso eu não tenho dúvida. Porque se os brasileiros eles são aqui, são avaliados, eles são observados, eles são submetidos à prova, etc., por que os que vêm de fora também não têm que ser submetidos a essa sistemática? Eu sou um tanto quanto exigente nesse ponto de vista. Doutor César, como é que o senhor vê essa questão do programa Mais Médico? É um programa revolucionário que vai, de repente, resolver o problema da saúde no Brasil? Não, eu acho que esse programa foi muito inteligente. Muito inteligente. Você ter a propaganda para reeleição sendo realizada sem você precisar pôr dinheiro seu lá. Você criar um sistema que esse sistema vai gerar essa propaganda. Porque eu não admito que essa vinda seja somente de médicos, eu não acho. Porque não está se fazendo investigação apropriada de ver se todos são médicos, em primeiro lugar. Eu não sei se são médicos. Posso ter a gente ali que não tenha nem a sua formação básica. E é deficitária, porque eu estive em Cuba, conheço o sistema. Médico eles não têm livro, gente. É difícil. Se um sujeito que está tocando num conjunto chega para mim e pede corda de violão, porque ele não tem corda para comprar, ele tem que usar aquela linha de pesca para tocar o violão, pede partitura para a gente caminhar para ele. Eu vou achar que na medicina eles têm livro para estudar, né? Tá? Não me convence. Eles não têm acesso a uma internet, não têm informação. Hoje a velocidade da informação na área médica, em tudo, aliás, claro, né? É muito rápida. E a coisa se faz com muita agilidade, a ponto de nós termos deixado hoje de estar em três congressos, você está totalmente desatualizado. Sim. E nós temos necessidade absoluta dessa, e na medicina a progressão é muito rápida, por isso que ela é cara, por isso que ela tem investimento, ela tem pesquisa, ela tem necessidade na tecnologia, todo mundo se vale da tecnologia, todo mundo quer se valer disso, mas ninguém quer pagar o custo. Sim. Né? E o custo, a sobrecarga de tudo isso que recai sobre o médico é o culpado. O médico não é o culpado, é que nem o mordomo, nós viramos mordomo da coisa. O assassino é o mordomo, então virou o médico. O médico é o vilão da história. O vilão. Interessante. E não é isso. O ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, que é médico e candidato, não sei pelo se menos é pré-candidato a controvérsia, mas de qualquer forma ele é pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Ele concedeu recentemente uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, onde ele diz que 701 municípios brasileiros não têm médico. E nunca ninguém quis se dirigir a esses 700 municípios e que agora passarão a contar com os médicos estrangeiros. Mas em que condições, como disse o doutor Serra, esses médicos vão trabalhar nesses 700 municípios que nunca tiveram um médico, doutor Serra? Eu lhe confesso que eu não sei como é que essa turma vai trabalhar. Porque nós que estamos aqui em Santos e que vivemos a saúde pública e que vivemos dentro de hospital, eu reforço, não tem condições do médico trabalhar sozinho. Não dá para ele só um estetoscópio e um tensiômetro que não vai resolver o problema. Eu acho até que nós podemos chegar a diagnóstico só e acabou. Algumas situações clínicas, você conversando com o paciente, você explorando ele, dialogando, perguntando, ouvindo, avaliando, você vai dar um diagnóstico. E aí? Sim. E fica por aí, e aí o que faz? Tem que botar numa ambulância e mandar para outra cidade, para outra coisa. Eu acho que isso não é resolver problema. Eu acho que isso é uma medida extremamente superficial. Perfeito. Eu reforço o que o César falou. Aí é mais um pouco uma coisa de propaganda. Eu não acho que isso seja a solução para o problema. Eu não acho. Uma outra coisa que eu fiquei... agora eu estive num congresso lá
em Viena, num congresso mundial europeu, né, de cirurgia, e tem um grupo grande de cirurgiões brasileiros lá presentes e tal, e discutíamos algumas coisas, e o presidente da nossa sociedade havia recebido um e-mail, e eu tive a oportunidade de ler. A ideia do governo é estabelecer 5 centros para tratamento de criança, centros para tratamento cirúrgico de cardiopatia congênita no país inteiro. Aí a pergunta foi feita, mas por que 5 centros? Na Inglaterra eles têm 5 centros para fazer o tratamento das crianças e funciona. Lógico, mano, tá certo. São muito bem dotados, pessoal muito bem formado, a relação existe, eu sei, eu tive a oportunidade do Brompton Hospital conhecer e tal, muito bom, porém, eles são 50 milhões de habitantes. Nós somos 200 milhões, gente, e eles valem por 5 centros. Caramba, o que vai acontecer? É o que já acontece. Nós temos destinação a centros que estão super, hiper entupidos de pacientes. Filas e filas homéricas e gente morrendo em fila. É isso que eles querem. Eu acho que eles gostam disso. E depois, um país com 200 milhões de pessoas é um país pobre. A verdade é essa, é um país pobre. País pobre, dominado, setores dominados pela corrupção desenfreada, como é o caso da Prefeitura de São Paulo, 500 milhões de reais da máfia do ISS, do IPTU, enfim, isso é aquilo que já foi descoberto. Ou seja, será muito difícil. É preciso investir na saúde, é preciso maior e melhor gestão na saúde, mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. 10 minutos. 10. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. No programa 40 Mais desse sábado, vamos falar sobre o nosso maior cartão de visitas, o sorriso. Os nossos convidados, os dentistas Luciana Blanc e Paulo Blanc, vão falar de como manter um sorriso saudável até a terceira idade e também dos avanços na odontologia que garantem tratamentos mais confortáveis aos pacientes. Não perca, nosso encontro é sábado às 14 horas. Até lá! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 12 de novembro, e hoje estamos recebendo com muito prazer 2 médicos, 2 professores de medicina. O cirurgião cardíaco César Conforte e o urologista Felisberto Serra. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Paulo.
A pergunta, Chico, é da Marcelina da Ponta da Praia. Ela faz a pergunta para o Dr. Conforte. Ela diz o seguinte: sou hipertensa e tomo medicação regularmente. É recomendável medir a pressão diariamente em casa? As pessoas podem confiar nesses aparelhos portáteis? Pergunta interessante. Olha, eu acho que sim. De vez em quando tem que se fazer a aferição, ou pelo menos comparar com algum equipamento numa instituição pública que ela tem acesso, que se compare. No momento, ela faça a verificação, fazendo a medida 2 vezes, com um aparelho dela e o outro. Ela ter estabelecido um parâmetro e eu acho que até para controle, eu acho importante, sim. E também as pilhas, né? A bateria do equipamento também não pode estar muito fraca, porque também pode diminuir, pode alterar o resultado final. E eu acho que pressão arterial, ela tem que tomar medicação, ela tem que fazer a caminhada dela diária e os cuidados com a alimentação, e sem dúvida o resultado vem. Diminuir o sal também, né? O sal, sem dúvida, o sal também não pode ser... Não pode abusar, né? Não pode ser... Olha, eu confesso que eu não sou um cara muito... disciplinado. Eu não sou, eu abuso um pouquinho, eu levo umas broncas de vez em quando do pessoal que... Mas é difícil, é difícil. Agora, há um outro questionamento, doutor Serra do Júlio, de São Vicente. Ele faz o seguinte questionamento: ao invés de mais médicos, não seria mais interessante mais hospitais? Eu acho que mais hospital também é uma solução extremamente inteligente. Considerando o que foi colocado aqui, que as vagas são restritas, que falta vaga no sistema público de saúde, principalmente na Baixada Santista, é evidente que se tiver um hospital a mais, você vai dar evasão a esse fluxo que está. Claro. Mas precisa ter equipe, não é só o hospital. Eu não acho que só o hospital seja a solução do problema. Porque quando você fala também não hospital, é o mais médicos, claro, é um conjunto, né? Não, é o conjunto, perfeitamente. Porque não adianta você abrir um hospital se você não tiver equipes que vão prestar um serviço que seja de qualidade. Então, um hospital, eu acho que nós estamos com carência de leito na Baixada Santista, leito de UTI e outros tipos de leito. Aguarda-se, portanto, que o Hospital dos Estivadores volte a funcionar o quanto antes. Acredito que seja uma solução viável. Eu acho o seguinte, não é só, eu acho que aumentar agora mais hospitais demanda um investimento muito maior, porque é o terreno, é a construção, claro, é o equipar, o equipamento, é o funcionário, o funcionalismo, tudo isso. O que precisa é arrumar as instituições que estão aí, equacionar o Guilherme Álvaro, a Santa Casa, os outros hospitais. Nós temos um hospital aqui, foi comprado, aqui está para funcionar, e ainda não sei se já está adequadamente funcionante, né? Que era dos estivadores. Isso que precisa acontecer. Vai aliviar um pouco a situação. Isso só funciona. Isso acontecendo já dá uma demanda, já melhora a condição. O Hospital dos Estivadores foi comprado pelo município, está pronto, precisa de umas adaptações, de uma reforma, etc. Mas o hospital está lá. Não tenha dúvida. Há muitos anos parado, e acho que é uma iniciativa importantíssima para a saúde da região. Aquele hospital ficou parado durante anos, décadas, sem funcionamento, o que era um absurdo. Então acho que hoje, pelo menos, nós estamos caminhando nesse sentido, foi comprado há alguns anos. Investir na Santa Casa, por exemplo, em que ela tenha mais condições de assimilar, porque nós temos área, condição técnica para desenvolvimento, e já tem um grupo de médicos que pode ser reforçado, ser aprimorado, isso sem dúvida, mas sem a necessidade. E outra coisa que eu gostaria que a gente precisa mudar é o atendimento à distância, é o paciente ser atendido em casa, ele não ter necessidade de vir até o hospital. É você ter, não aquela procura para o hospital com banalidades. O indivíduo ser encaminhado para a instituição com uma determinação já de internação, uma condição
óbvia É um médico de família, né? Perfeitamente. Mas seria uma saída, né? Mas é na região, isso na Inglaterra é feito, no Canadá é feito, em Cuba é feito. Eu sei que o modelo cubano foi baseado no modelo inglês. Eu tive que estudar um pouquinho isso daí por causa eu estava preocupado com a nossa situação, aí eu fui consultar. E realmente funciona, mas nós temos que ter uma adequação. Educacional, né? Nós temos que ter uma distribuição adequada, com orientação e destinação de verbas para isso, que não existe. Agora, nesse sentido... e desvio. Doutor Serra, há uma outra questão que também preocupa muito na área da saúde, que é a questão dos planos de saúde. Porque hoje os planos de saúde, todas as pessoas que podem, evidentemente, custear um plano de saúde, acabam tendo um plano de saúde. Só a Santa Casa de Misericórdia de Santos tem 115 mil usuários no seu plano de saúde, sem contar as outras organizações, como, por exemplo, a Unimed e tal. A questão do plano de saúde também, de certa forma, que veio para ajudar, que veio para contribuir no processo, doutor Serra. Na verdade, muitas vezes também o usuário também se sente frustrado, porque se ele quer marcar uma consulta, essa consulta leva 3 meses, 4 meses, 6 meses, e também a culpa não cabe ao médico, porque o médico também é mal remunerado pelos planos de saúde. Essa é a grande verdade, quer dizer, eles remuneram mal, cobram muito do usuário, e digo isso na condição de usuário, né? Cobram muito do usuário, um plano familiar, uma pessoa com mais de 60 anos de idade, por exemplo, vai pagar muito num plano de saúde, e o atendimento não acontece na mesma proporção, até pelo excesso de usuários. Como é que se vê essa questão, doutor Serra? Francisco, eu tenho que concordar contigo que isso é uma realidade, né? Eu trabalho para 2 planos de saúde, que é a minha cooperativa Unimed. Sim. E a nossa Santa Casa, da onde eu faço parte. Então, eu entendo perfeitamente essa dificuldade que os usuários do plano enfrentam. Eu acho que é estrutural. Dentro da urologia, a gente acredita que isso está mais ou menos equacionado. O próprio plano de saúde criou os ambulatórios, no qual eles atendem o pessoal que tem um plano mais, digo assim, não o executivo, não o preferencial, mas dá para desafogar nos ambulatórios das especialidades. E os consultórios médicos, tem alguns médicos mais referenciados, que têm assim, uma aceitação maior, esses realmente, de fato, têm assim, uma dificuldade. Então, eu acho que isso aí é um problema administrativo. De gestão. Eu acho que é de gestão, porque uma certa feita eu achei, e o César Conforte participou dessa discussão, que talvez nós estivéssemos incorporando mais usuário do que a nossa Santa Casa comportava. Sim. Eu fui criticado porque eu não tinha essa formação administrativa, coisa e tal, mas depois nós vimos nos corredores as conversas, as discussões, que eu tinha razão. Então, eu acho que tem que dar uma enxugada. Porque senão nós vamos insistir no erro que é primordial. Eu tenho essas queixas no consultório. Graças a Deus eu consigo equacionar, eu atendo o plano de saúde, eu me sinto orgulhoso de atender o plano de saúde da Santa Casa. Eu e o César, entre outros colegas, fomos fundadores, foi na época do nosso provedor Levi que se criou essa iniciativa do plano de saúde. Nós se envolvemos nisso de uma maneira extremamente assim, ficamos imbuídos desse sentimento de dar um plano de saúde para a Santa Casa. E agora nós estamos com impasse, porque existem reclamações e os usuários não estão tendo acesso que foram oferecidos. Vai ser assim, não está sendo. Então nós temos, César, que sentar e ver como equacionar essa situação. Essa é uma discussão importante e que ela vai acontecer dentro em breve, não tenho dúvida nenhuma, que é a questão dos planos de saúde. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Serra? Olha, sabe aquele general americano que falou, índio bom é índio morto? Eu não vou falar índio, não, mas vou me dizer, me reportar os planos de saúde. Plano de saúde bom, plano de saúde morto. Porque o que acontece? A realidade é que nós estamos recebendo mais honorários do SUS do que do plano de saúde. Não diga. O dobro. Isso é uma revelação importante. O dobro. SUS hoje paga mais que o plano de saúde para o médico. O dobro. Então, é uma situação não é possível isso. Ridícula. Não é possível. E o paciente coloca-se numa condição, eu pago o plano e tal, mas ele não tem ideia do que está acontecendo com
a condição de atendimento do médico. Então, eu tive fazendo, eu fui fazer GV, né? Fiz pós-graduação na GV para entender a cabeça do administrador, porque a gente tem muita discussão com o pessoal da administração e tal. Eu falei, eu vou precisar aprender isso aí. E realmente aí o que eu aprendo disso é o seguinte: comecei a fazer as contas todinhas do consultório, luz, telefone, secretárias, sim, material, tal. Nós pagamos no fim do mês, nós estávamos pagando para atender. Agora, doutor César, e qual é a vantagem? Diante do que o senhor está dizendo, essa conta não fecha. Porque, veja, se o SUS, que paga mal, paga o dobro do que o plano de saúde para o médico, e o usuário paga cada vez mais pelo plano de saúde, essa equação não fecha. Não é possível, quer dizer, porque alguma coisa está errada. É um problema, como disse o doutor Serra, basicamente um problema de gestão, porque essa situação realmente não pode continuar como está. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Saúde. Visão médica. Agora é com você. 40+. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo, nesta terça-feira, dia 12 de novembro, e hoje recebendo o cirurgião cardíaco César Conforte e o urologista Felisberto Serra, ambos da Santa Casa de Misericórdia de Santos, ambos cirurgiões e professores de medicina. E temos mais uma pergunta de um telespectador. Paulo. É o Armando da Vila Matias, Chico, ele faz a pergunta para o doutor Serra. Que cuidados o homem deve adotar a partir dos 50 anos para dispor de boa saúde? Que exames regulares os homens devem fazer a partir dessa faixa etária? E eu só lembro, doutor Serra, antes de eu responder, que estamos vivendo o novembro, chamado Novembro Azul, que é um mês de campanhas de prevenção contra o câncer de próstata. É o mês da saúde do homem. Todos os meses do ano deveriam ser, mas a campanha criou o mês de novembro, assim como o Outubro Rosa para as mulheres e o Novembro Azul para os homens. Doutor Serra. Sabe que eu fui trabalhar um dia lá no SUS com a camisa rosa, para eu ser solidário às mulheres que estavam fazendo aquela campanha. Então, tá certo. É Francisco o nome dele? Armando. Armando, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que você foi muito econômico. Eu acho que o homem tem que ver, fazer uma avaliação com o médico urologista bem antes de 50 anos. Uma certa feita eu estava conversando com um jornalista amigo meu e eu fiz uma colocação e eu fui infeliz, porque colocaram que deveria fazer exame na próstata a partir desde criança. Não foi isso que eu falei. Eu falei o seguinte, que o pediatra no berçário, quando a criança nasce, ele faz uma avaliação criteriosa, ele vê alguma irregularidade
e ele já começa a dirigir para aquela especialidade. Vê uma criancinha nascer sem um testículo ou com uma fimose, então ele já direciona. Eu acho que todo homem deveria passar numa consulta com o médico urologista de sua confiança, já desde jovem, porque você pode descobrir algumas enfermidades que na idade adulta já passou da época de curar, tá? Eu trabalhei em Salvador muitos anos com o professor Benedito, que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu participei de mais de 40 cirurgias para amputação de pênis. É cruel falar isso. E o paciente tinha fimose, e foi a fimose, a falta de higiene, que desencadeou, que facilitou o câncer de pênis nessas pessoas. Então, se essas pessoas tivessem passado no pediatra quando criança, ou no urologista quando tivesse 10 anos, essa enfermidade poderia ter sido prevenida com a cirurgia para acontecer. Então, eu acho que a pergunta dele é bem inteligente, mas eu acho que antes de 50 anos, ele deve ir no médico, ou no clínico. Ele deve estar se referindo ao câncer de próstata, talvez seja isso, ele está preocupado. Se for quanto ao problema da próstata, hoje, o consenso universal da Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir dos 45 anos de idade, ele visite o seu médico urologista. Porém, se existir um antecedente na família de câncer da próstata, esse homem deverá ser examinado a partir dos 40 anos. Aí tudo bem. Agora, de um modo geral, eu acho que ele deve procurar o médico já rapazinho. Ele pode ter uma fimose, uma varicocele, um pouquinho de água na bolsa, uma hidrocele. Essas coisas têm que ser diagnosticadas com antecedência para que seja oferecido um tratamento mais eficaz precocemente. Doutor Serra, com relação ao câncer de próstata, há muita resistência ainda, há muito preconceito com relação ao exame clínico, o exame de toque para o câncer de próstata? Olha, rapaz, eu vou te dizer, nós tivemos um avanço substancial. Eu acho que o brasileiro melhorou muito. Eu sou do tempo do César, né? Embora ele tenha essa face aí bem jovial, mas nós somos contemporâneos de pronto-socorro da Santa Casa. Não diga. O César já vinha de São Paulo trazer as novidades para ensinar para a gente no plantão. E eu acho que hoje o homem procura o urologista com uma frequência bem maior, de uma maneira muito mais descontraída. Ele já sabe que o exame é um exame que demora meio minuto ou menos, que é um exame que é desconfortável, mas não é doloroso. É um exame factível, é um exame que ele aceita hoje, assim, com uma inteligência fora do comum. Agora, eu tenho que chamar a atenção, Francisco, que essas campanhas, principalmente aquela Semana de Saúde do Homem, que foi incrementada pelo Martinho naquela época, naquela década, isso melhorou muito. As mulheres têm tido uma contribuição, a família, filhos, filhas, esposa, e isso mudou muito. Hoje o cenário do câncer de próstata está assim, extremamente favorável. Você hoje diagnostica o câncer da próstata dentro da próstata. No meu tempo, você diagnosticava o câncer fora da próstata. Você não tinha o que oferecer para o paciente. Hoje você tem uma população de pacientes curados de câncer da próstata, mais de 80%. Então, essas campanhas foram realmente brilhantes. É importante que... Como o cardiologista faz também na parte cardíaca. É importante que a prevenção ela é absolutamente fundamental. Hoje é fundamental. A gente tem que investir cada vez mais na prevenção. Eu até brinco com o Serra, a primeira vez que a gente vai no urologista, a gente marca a consulta. A segunda vez marca o encontro. A gente fica amigo, depois fica com saudade deles e tal. Isso é uma coisa muito frequente. Bom, sem dúvida, o Dr. Serra abriu um aspecto que eu achei fantástico, a prevenção. Hoje na medicina, nós temos cada vez mais, por isso que eu comentei da necessidade de atendermos os pacientes lá fora do hospital e procurarmos o paciente na casa dele e tal. Por quê? Porque previne-se muita doença. Hoje nós temos que estar atrás da alimentação, é a orientação da nutrição, é a orientação da atividade física, o cuidado geral que o indivíduo tem que ter para melhorar a condição de vida dele. Nós temos que ir em busca hoje da qualidade de vida. A ideia de que se vai tratar
existia isso, né? A gente até, eu sei porque eu tenho família italiana. Imagina, antigamente a gente tinha, o pessoal mais velho falava, eu nunca fui no médico. Era um orgulho. Eu nunca fui no médico. É uma idiotice brutal que se fazia, né? E ainda se fazia apologia disso. Era a mentalidade. É uma mentalidade. E que, graças a Deus, está melhorando, esse aspecto já não é o mesmo. E nos bancos escolares tem que haver. Hoje nós temos crianças com hipertensão. Por quê? Porque criança maltratada com relação à alimentação, ela ingere, obesidade, não é na escola. Né? Nós temos obesidade desenvolvendo-se na escola, com aquele lanchinho, parece inocente, mas o lanchinho e com frituras, com coisas que a criança habitua o hábito alimentar é aí que se inicia. E nós temos que intervir desde a fase pré-escolar. Temos que ensinar a criança a comer. Muito bem. E aí a população vai ganhar mais saúde. Doutor Conforte, já estamos mais ou menos no final do programa. Eu queria uma avaliação rápida dos senhores a respeito do ensino médico. Os senhores são os professores de medicina. Enfim, o ensino médico no Brasil, doutor Serra, é satisfatório? Olha, talvez eu sou suspeito para falar isso porque eu vivo dentro da universidade, né? Mas eu tenho percebido, fazendo assim, um estudo retrospectivo do meu tempo, que eu acho que melhorou muito. Melhorou muito. Eu acho que nós amadurecemos em termos de preparar nossos alunos. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos assim, condições de ao vivo você estar passando as informações. O aluno vive mais uma realidade em vivo e isso traz uma contribuição adicional substancial porque ele começa a se preparar, ele começa a amadurecer e talvez mais rapidamente do que no tempo que nós só tínhamos o livro e mais nada, né? Você tinha que correr atrás. Hoje você leva tudo para... Eu acho que poderia estar melhor. Sim. Eu ainda sou um pouco crítico quanto a isso. Talvez eu não sou exigente, eu sou realista de fato. Nós poderíamos ser melhor, nós poderíamos cobrar mais, mas eu acho que houve, assim, comparativamente, muitos avanços. Muito bem. O senhor concorda, doutor Conforte? Eu concordo, até num aspecto que nós tivemos observando a nossa formação, era outra, nós tínhamos o livro, tinha que ali... O livro e o professor, né? O livro, o professor e tal. E o paciente. Que às vezes eu punha o livro, ficava examinava o paciente, vinha no livro, examinava. Isso é sério. Ele sabe que eu fazia isso mesmo. E aprendi muito desse jeito. Agora... Se espera que os alunos aprendam hoje em dia, né? E hoje tem a tecnologia, eles têm acesso a computador, têm acesso a... Ontem eu estava dando aula de ausculta para eles. Você entra na internet e na aula, te chama, e desce programas de ausculta. Quer dizer, o indivíduo não tem acesso o paciente para auscultar na enfermaria, mas ele está visualizando e isso aí é importante. Tá certo. Eu queria corrigir um aspecto que eu acabei de receber a ligação de um colega que trabalha comigo, Fernando Burgos, dizendo, olha, o valor do SUS, que é 2 vezes do plano de saúde, é na cirurgia, não no consultório. Não no consultório. Então tem, portanto, então, está corrigido aí. Vamos fazer esse reparo. O SUS paga o dobro na cirurgia e não na consulta. Doutor César Conforte, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço e tenho o privilégio de estar aqui consigo. Muito obrigado. E aí, sobretudo, do lado também de um colega que eu admiro e prezo muito. Obrigado. Doutor Serra, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Francisco. Foi um prazer muito grande. E eu também, César, eu retribuo suas palavras. É muito bom estar do lado seu aqui. Muito bem. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque, que recebeu hoje os médicos César Conforte e Felisberto Serra. Agradeço muito a ambos pela presença, pelos esclarecimentos. Agradeço a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta às 8h05 em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários.
inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.